Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma parcela aqui da reação à minha primeira conversa do Miguel. Sem mais demoras, vamos então começar. E já sabem, subscrevam o canal, ponham gostos e deixem aí comentários, questões, dúvidas, enfim, críticas, o que seja, deixem aí na caixa de comentários. Eu vou lê-las todas, fiquem descansados. De riqueza Então, de de quem tem o dinheiro para quem imprime o dinheiro mais recente. Isso é o efeito cantilão. Não é que quando se eu achar bem ou achar mal, posso utilizá-lo ou não. Mas eu tenho potencial, eu tenho sempre potencial com um valor preservado. Quando os governos centrais, os bancos centrais, querem uma inflação de 2%, eles estão a fazer duas coisas, na minha opinião. Não é? A primeira coisa é estão a fazer com que o meu dinheiro desvalorize, significa que eu tenho que pôr num local produtivo da economia. É importante frisar que eles estão a desvalorizá-lo, estão a fazer uma transferência de riqueza. E acho que também outra questão aqui, também tenho que criticar esta afirmação por parte do Miguel, têm de colocar num local produtivo de economia, não necessariamente. Ou seja, aquilo que acaba por acontecer é que os bancos centrais acabam por encorajar tudo o que seja comportamentos especulativos. Porquê? Porque as pessoas sabem que não podem ficar com o dinheiro parado, então têm de colocá-lo em algum lado e muitas vezes colocam assim meio à pressa. Porquê? Porque têm de, têm de fazer alguma coisa com o dinheiro, não é? E é o que se vê muito nos dias de hoje também aqui com a questão dos investimentos passivos. Muito provavelmente, na minha opinião, para uma pessoa comum, para o comum dos mortais, e provavelmente o melhor investimento que podem fazer. A questão é que não é um investimento eficiente, produtivo, porque também, como já tive a oportunidade de dizer aqui em vídeos anteriores, a ideia de investir numa ação pressupõe uma análise rigorosa da sua atividade, das suas contas, dos seus riscos, etc, etc. Não é simplesmente comprar essa ação porque está incluída num cesto de 1600 e tal ações e para isso vamos embora e isto cresce para sempre. Não, isto é altamente. A informação no mercado não está a ser processada de forma eficiente. Isto está efetivamente a acontecer e a verdade é que este fenómeno tem vindo a crescer cada vez mais e aqui em Portugal, não é? Aqui a malta só fala disso, não é? ETFs, ETFs, S&Ps, IWDAs e essas coisas todas. Mas sim, ou seja, acaba por encorajar sobretudo especulação e investimento produtivo. Não, e para haver investimento produtivo tem de haver sobretudo a garantia de que o dinheiro preserva valor e depois, preservando valor, existe naturalmente aqueles 1, 2, 3% que poder de compra que o dinheiro ganha e depois a taxa de juros naturalmente terá de estar, será maior neste caso e a questão é que depois tudo o que invocar risco, não é? Ou seja, se as pessoas depois quiserem de facto investir, naturalmente vão exigir um retorno maior face a essa taxa de juros natural na economia, ou seja, vão exigir um prémio de risco. E só assim é que haverá a devida diligência para nós vermos efetivamente qual é que é ou seja, alocarmos de forma produtiva o nosso capital na economia, ou seja, precisamente o contrário daquilo que o Miguel está a referir, porque aquilo que acontece desde 2009 é que, enfim, desde esta febre, digamos assim, dinheiro barato patrocinada pelo BCE, há dinheiro para tudo e mais uma coisa, há dinheiro para tudo e mais alguma coisa, tudo o que seja, sei lá, VCs, capital de risco, ou seja, esses investimentos. Claro que, enfim, havendo muito dinheiro, é tudo à bala e vamos embora. E já quase não existe diligência, não é? Aquilo nos Estados Unidos também havia muita questão do capital risco e dos investimentos embrionários naquelas empresas que ainda nem tinham praticamente, aliás, não tinham resultados positivos e a única coisa que interessava era alimentar o crescimento das receitas, o crescimento da faturação das empresas, independentemente dele ser sustentável ou não no médio e longo prazo, ou seja, independentemente de ele se traduzir futuramente em resultados positivos para a empresa. Ou seja, estas coisas são todas encorajadas por dinheiro barato. Quando há dinheiro em abundância, deixa de haver aqui também um alinhamento dos incentivos e depois, naturalmente, que isto só pode correr mal. Queremos também depois de falar aqui da teoria do ciclo económico dos austríacos, the Austrian Business Cycle Theory, a ABCT, que é também que acaba por chocar de frente com a ideia aqui dos keynesianos. Agora, para dar aqui uma ideia rápida, a ideia dos keynesianos é que
nós temos aqui os agentes económicos que são influenciados pelos chamados animal spirits, espíritos animalescos, e às vezes nós estamos super entusiasmados e acabamos por empurrar o mercado para além daquilo que seria saudável, e depois temos períodos em que estamos cheios de medo, cheios de apreensão e vamos muito aquém daquilo que seria saudável. E teoricamente o Banco Central e o Governo também acaba por ter aqui um papel devido com a política orçamental. A ideia é colocar a economia, digamos assim, na sua trajetória natural. Aquilo que os austríacos defendem é precisamente o contrário. Que é, a economia por si só vai na sua trajetória natural e depois são estas atuações por parte de governos e bancos centrais que causam estas distorções e causam precisamente os ciclos económicos, sobretudo através da questão da política monetária, porque o Banco Central acaba por alterar o preço mais importante da economia, que acaba por ser o preço do dinheiro, neste caso a taxa de juros, que é isto também que muitas pessoas não têm bem presente na cabeça quando falamos do Banco Central fixar um preço. Estamos a falar de um mecanismo que tem muito mais a ver com um sistema centralizado, comunista, socialista, de planeamento da economia, não é? Do que propriamente um sistema de mercados livres. E o próprio Marx, no Manifesto Comunista, fala lá da questão de termos um banco nacional que monopolize aqui a concessão de crédito, mas enfim, isso são outras questões. Mas, portanto, frisar, claro que aqui o Banco Central de Fixação de Preços tem muito mais a ver com o sistema comunista do que propriamente com o sistema capitalista. E sim, essas são aqui a batalha a batalha que existe entre os austríacos e os keynesianos. Diria, por acaso também há aqui uns vídeos giros no YouTube, vou ver se os encontro. São duas músicas onde dois atores representam aqui Keynes, aqui numa batalha de rap. Aí está muito fixe. Pronto, existe este primeiro, eu até vou mostrar novamente. Existe aqui este primeiro vídeo, Fear the Boom and Bust, the original rap battle. Basicamente aqui Hayek on Keynes' Ignorance of Economics. E depois este também aqui, Fight of the Century, Keynes versus Hayek. Se quiserem perceber melhor as diferenças entre as duas teorias económicas, sugeria também verem aqui estes vídeos depois de verem o meu vídeo, claro. Ok, vamos regressar então aqui à conversa com o Miguel. Ou seja, no universo nada. Uma transferência de riqueza não de quem? existe. Uma transferência de riqueza Então, de quem? tem o dinheiro para quem imprime o dinheiro mais recente. Esse é o efeito Cantillon. Não é- Cantillon, não sei se Não, é a tradução para eu acho que eles estão a transferir o dinheiro de quem deve, Exatamente. de quem tem, para quem deve. É uma economia E que não é assim- privilegia os devedores. E não é assim que deve Não, ser. porque imagina, como o exemplo que eu estava Ou seja, a está a dar. penalizar Os mais pobres. não os mais pobres, não os mais ricos. Quem é que tem dinheiro? Então, mas Aqui com o Miguel, sim, mais uma vez, raciocínio completamente falacioso, porque os ricos não têm dinheiro, os ricos têm património. A percentagem que os ricos têm, a percentagem que os ricos têm em dinheiro do seu património é um infinitésimo, e eles sabem disso. E porque é precisamente um deles. Ele está, não sei de onde é que está a vir aqui esta linha de raciocínio. Miguel, imagina, tu estás Ou seja, a defender Desculpa lá, que o dinheiro. o pessoal queixa-se que há 1% da população que tem metade do dinheiro do mundo, mas depois não querem um sistema monetário que lhes está sempre a roubar dinheiro. Não, mais uma vez, Miguel, porque o sistema monetário está a roubar sobretudo os mais pobres, não está a roubar os mais ricos refugiam-se em património, em coisas que não podem ser impressas pelos políticos, não podem ser criadas a partir do nada. Os pobres é que têm esse problema. Os pobres é que estão a ser roubados, como tu estás a dizer, não são os ricos. É quem tem acesso ao crédito barato e quem se consegue proteger então aqui do imposto inflacionário. Não faz sentido. Mas imagina, põe-te numa pessoa que vive salário mínimo. Sim. Ou que tem rendimentos mais baixos. Isso. A consequência de tu teres inflação monetária são os preços dos bens e dos serviços estarem a subir. E tu, efetivamente, em termos reais, o teu tempo. E o ordenado também. Ok. É assim, se olhares aqui para a realidade portuguesa nos
Ok, o Miguel interrompeu-me dizer aqui já um ponto também fundamental e pertinente. É verdade, mesmo supondo que os salários acompanham a subida dos preços e a subida do custo de vida, estas pessoas esquecem sempre da questão fundamental que é e as poupanças das pessoas. As poupanças das pessoas não acompanham essa mesma subida do custo de vida. Ou seja, se mesmo que o meu salário, aquilo que eu ganho pelo meu trabalho, acompanhe essa mesma subida de preços, aquilo que eu guardei aqui no passado está efetivamente a perder valor com a inflação. Ou seja, quando se dizem esta coisa, mas a inflação não é lá porque os salários aumentam. Então, e as poupanças? E tudo aquilo que eu tive a trabalhar, tudo aquilo que eu guardei do meu trabalho aqui nos últimos 10 anos, que agora sei lá, vale só 80% daquilo que valia há 3 ou 4 anos atrás. É isto que o Miguel não percebe. Porque os pobres, devido a questões de conhecimento, vão armazenar essa energia em dinheiro, vão ser prejudicados. Os ricos não, os ricos sabem como é que o jogo funciona e vão guardar essa energia económica em ativos, como eu estava a dizer. Nos últimos 20 anos tu não podes fazer esse. Esqueci-me de dar esta afronta aqui ao Miguel, esqueci-me de mandar esta dica, não sei para quê. Uma pessoa quando está ali no calor da conversa acaba por não se lembrar de muita coisa. Ponto que o salário médio em Portugal subiu. Claro, eu não posso fazer em Portugal. É assim, eu também estou a tirar um bocado as coisas para o ar. Se calhar vou estar errado, mas se tiver subido, tem subido muito pouco. E a questão que tu perguntas não é uma economia funcional. Portugal não é uma economia que está a crescer. Nós não crescemos há 20 anos. Mas se olhares para todas as sociedades ocidentais, tu vês exatamente a mesma tendência. Por exemplo, a questão do problema. O problema das casas. O problema das casas é a maior afronta disso. Ou seja, as pessoas acham que a questão das casas. O sistema monetário, diz-me uma coisa só. O sistema monetário nos Estados Unidos é o mesmo que é utilizado aqui? Se o sistema monetário, estás a falar das bases, sim, em termos. Então porque é que lá uma casa custa tanto como aqui? E eles ganham 5 vezes mais dinheiro. Mas a questão não é o que custa, a questão é a evolução das coisas, como as coisas têm andado nos últimos 20 anos. E se tu olhares. E tem andado bem. O mundo tem melhorado super. Eu acho tu achas que o mundo nos últimos 10 anos melhorou ou piorou? Ok, só antes de irmos a esta questão, dizer também que acho que não sei onde é que o Miguel vai buscar aqui a sua ideia da realidade, mas enfim, é fácil nós irmos aqui por exemplo, aos meios de comunicação americanos e perceber que existe também uma crise de habitação. Ou seja, o Miguel está aqui a dizer como se fosse fácil a coisa que os Estados Unidos tivessem de ver em poupa, mas eu coloquei aqui America's Housing Crisis e como podemos ver, primeira notícia. Ou seja, como podem ver, eu só vim aqui, aliás, esqueci-me de partilhar aqui o ecrã. Como podem ver aqui, US housing shortage is getting worse. Ninguém expressa isso aqui, não há casos suficientes, affordable housing crisis, não short. Ou seja, esta questão é uma questão que está comum, particularly responding a crise de habitação, a nível da crisis in US housing affordability, ou seja, isto é uma questão que é comum a todos os países ocidentais, o que sugere mais uma vez que a causa do problema acaba por ser partilhada também por todos esses países. E é isso que não sei como é que o Miguel também não consegue. Aliás, não percebo qual é o ângulo que o Miguel está a utilizar para olhar para este problema, para dissecar esta questão, para chegar a esta conclusão. Porque o fundamental é que a crise da habitação existe em todo lado, existe em todos os países ocidentais. Portugal, se calhar, é um pouco mais expressiva, porque os nossos salários acabam por ser mais baixos e a nossa capacidade de poder de compra é inferior, mas nós também sentimos bem na pele. Aliás, os americanos também sentem bem na pele aqui a questão aqui da habitação. Nos últimos 10 anos piorou, claramente. Para a pessoa média. Tu pensas que o mundo piorou? Tu achas que tirar 1 bilhão de pessoas da pobreza absoluta é piorar o mundo? Certo, mas imagina, isso acontece, mas é por causa do mercado. É por causa de pessoas produtivas da sociedade, não é por causa dos bancos centrais, de certeza. Nem por causa da Bitcoin. Nem por causa da Bitcoin. É por causa das pessoas produtivas. Exatamente. Mas a questão é, o que a Bitcoin ajuda é tu efetivamente a defender os frutos do teu trabalho
que, como estava-te a dar o exemplo, uma pessoa que vive em salário fixo, não é? Um salário mais reduzido, tu vês os preços da casa a subirem, em termos reais, o teu tempo e a tua energia está a dar para menos. Tu, há 40 anos atrás, as gerações... Pronto, o ponto que eu quis fazer não é tanto da questão da qualidade de vida, porque felizmente beneficiamos, pelo menos em parte, da força deflacionária do mercado e de facto, nos dias de hoje temos um computador nos nossos postos que é mais poderoso, se calhar, do que o computador mais potente há 30 anos atrás. Não era isso que eu estava a colocar em causa e é verdade que continuamos a fazer progresso, as pessoas continuam aqui a ter condições, diria, melhores de vida nesse sentido. Agora, a nível de custo de vida, eu diria que nos últimos 10 anos ele tem efetivamente subido e acho que a coisa não é assim. E o Miguel está a argumentar que isto é um mar de rosas, acho que não é todo um mar de rosas, não é? O que seria de esperar era que nós, com o nosso trabalho e com o progresso económico, fosse cada vez mais fácil termos tudo aquilo que é necessário para viver uma vida tranquila. E acho que não escarei ninguém se disser que a geração nova sente que estamos precisamente numa tendência contrária. Mas isso porquê? Não, porque é que o Bitcoin não resolve isso? O Bitcoin não faz construir casas? Se nós falarmos... Mas para, o Bitcoin não faz construir casas. Deixa fazer este ponto. Se nós falarmos com as nossas gerações mais antigas, sobretudo os nossos pais e os nossos avós, era muito mais fácil tu comprares uma casa, poupares para ter uma casa. E a questão que eu te pergunto é isso que é crescimento económico na tua primeiro que estás a dizer é mentira. Então? Estás a falar dos nossos pais, dos nossos avós, tu não podes comparar uma casa de há 40 anos com uma casa de agora. Ou seja, não há comparação possível. Okay? As pessoas há 40 anos eram muito, muito mais pobres do que são agora. Nem há comparações. Ou seja, isso é um argumento que não colhe. Tu não podes dizer que as pessoas demoravam 10 anos a fazer uma casa ou 20 num ordenado mínimo. Era o que demoravam naquele tempo. Não é? Ou seja, demoravam muito tempo com as pessoas que ganhavam um ordenado mínimo. É uma vida. É um investimento de uma vida. Hoje até parece-me quase que seja impossível se for um ordenado mínimo, não é? Mas as casas de hoje não são como as casas de antigamente, não há comparações. Ou seja, a tecnologia, a infraestrutura, a legislação, tudo isso é tudo muito mais caro, não é? Certo, que eu quero dizer. O importante é ter uma casa e ser mas melhor vê se o pior. pessoal quer ir para uma casa de há 40 anos atrás. Vê se alguém quer ir. Eu acho o pessoal vai dizer assim, não, isto é um barraco. Eu estou a supor, mas acho que sim, acho que é. Eu acho que também aqui um ponto que me esqueci de acrescentar é que, mesmo que isto seja verdade e que as casas, entre aspas, nos dias de hoje sejam de muito maior qualidade do que há 40 anos atrás, o que acredito até que seja verdade, aquilo que o Miguel esqueceu de considerar na sua análise é efetivamente a questão da tecnologia. E, aliás, ele mencionou aqui, mas não foi com esta ideia, com este pressuposto, que efetivamente a tecnologia ajuda a tornar esses mesmos processos produtivos cada vez mais baratos. Aliás, ajuda a tornar esses processos produtivos cada vez mais eficientes e isso traduz-se efetivamente num preço mais barato. E é isso que haveremos de esperar, que é nós, à medida que o tempo passa, pelo menos, pelo mesmo preço que nós estamos a pagar, ter um produto de maior qualidade. Eu já nem vou dizer ter um produto de maior qualidade a um preço mais baixo. Mas pelo menos lá está, pagarmos o mesmo e termos uma casa maior. E aquilo que nós, pelos vistos, deveremos ter então é que o preço é cada vez maior, não é? Em vez de ser menor, à medida que o tempo vai passando. E se calhar, enfim, a questão de, não sei, termos um consumidor mais exigente faz com que também que as casas tenham, nos dias de hoje, uma qualidade também superior, o que faz com que haja um agravamento ainda maior a nível de preço, não sei. Mas sim, o Miguel esquece então de mencionar aqui a questão da tecnologia e é fundamental, não é? Aqui nesta análise. E muita gente que dava-se por contente se tivesse uma casa mesmo que não fosse nas condições. Mas, por exemplo, que tu estás a referir. Nas condições, eu estou a falar nas condições razoáveis, eu só estou a dizer que as casas há 40, 50 anos eram muito, muito piores, não é? Certo. Percebes? O pessoal quer uma casa específica, com um certo nível de qualidade. O pessoal queixa-se de ter tipo, eu percebo, porque há falta de casas. Mas a Bitcoin não vai fazer nascer mais casas. Não. Percebes? É isso que eu estou a dizer. A Bitcoin vai preservar o valor que está a ser preservado em casas neste momento. Porque o Bitcoin é uma tecnologia melhor para fazer esse papel. Eu acho que tu sabes e as casas vão estar disponibilizadas para as pessoas que querem efetivamente viver lá. Que as casas, acho que percebes que as casas não estão a valorizar. Percebes? Então, foi o ponto que eu fiz. Exatamente, tu disseste há um bocado. O dinheiro é que desvalorizou.
não é? Mas para, a inflação não é uma coisa, é uma coisa que já tem muitos anos, ou seja, houve ali 20 ou 30 anos que não houve inflação, mas antes tinha havido muita inflação. É assim, isso Na depois década de 70 não tinha havido inflação na década de 70. na década de 60 aqui em Portugal. Não, nos Estados Unidos, em Portugal, acho que também houve em 80. Também houve em 80 em Portugal, há Certo, 20%, 20% de inflação. grande parte consequência também na altura da saída dos Estados Unidos do Padrão Ouro, não é? Eu a acho história que- eu económica acho que não. gosta, Eu acho que fala não. muito dos choques do Eu acho que petróleo, não. mas descura isso. Quero-te, por exemplo, para dar segundo plano. um exemplo engraçado que eu acho que é capaz de ser interessante para ti, que é E ele aqui sempre com o seu paternalismo. E se calhar antes dele me dar a honra aqui do seu exemplo, vamos então terminar aqui mais uma reação. Enfim, não sei se. Eu estava a falar aqui da questão da inflação, não vale a pena dizer nada sobre isto, que já houve inflação aqui noutras alturas. Estamos a falar aqui da questão das casas, já disse aquilo que tinha para dizer por isso. Voltamos aqui numa próxima, está bem, meus caros? Já sabem, subscrevam, comentem, deixem as vossas ideias e até uma próxima.